Aqui no estado, o plantio direto continua rendendo bons lucros para as famílias que apostam na agricultura. A ideia de plantar sobre as palhas da colheita anterior surgiu há mais de 30 anos no Brasil e ainda é garantia de boa colheita na lavoura. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Isso é o que diz o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, um dos únicos países que contemplam a possibilidade de 2 safras anualmente. Tudo isso graças ao solo produtivo e às técnicas como o plantio direto, que garantem um bom aproveitamento da terra. Seu Elídio trabalha com este método há 34 anos. De lá para cá, só teve benefícios. Com isso melhorou bastante a estrutura do solo, né? Eliminou bastante a erosão, porque nós aqui na propriedade fomos os primeiros que começamos a fazer curva de nível, né? No plantio direto, a palha e os restos de vegetais das plantações anteriores são deixados sobre o solo. Isso significa economia para o bolso do seu Elídio, porque ele não precisa gastar combustível com as máquinas para fazer a aração do solo, por exemplo. Então esse é o primeiro pilar aí do plantio direto, mobilização mínima do solo. O segundo pilar é a manutenção permanente de coberturas, da cobertura do solo, seja ela cobertura viva ou cobertura morta, como é o caso da palhada que nós temos aqui. Outro fator importante para quem trabalha com o plantio direto é a rotação de cultura. Seu Elídio trabalha com milho, soja, trigo, milho safrinha e ervilha. A palha dessas culturas auxilia na proteção do solo. Seu Elídio, muitos produtores fazem, né, o método do plantio direto, mas erram em alguns pontos, né? Quais são esses principais erros que esses produtores cometem? É porque hoje o agricultor, a maioria pensa só no presente, né? No momento. E não pensa no futuro, né? Porque com a sucessão de cultura o solo vai degradando, né? E dali, por causa se você faz a rotação de cultura com adubos verdes, ele tem um custo. E dali, se você não usa um pouco de adubo, dá pouca palha também. E esse custo geralmente tem que jogar na próxima lavoura, né? Que nem de verão. E dali o pessoal pensa no momento e não pensa para frente. Daqui assim, ó, até lá é uma bacia que até a gente pode chamar de caixa d'água, que ela segura a água aqui na chuva. Qual que é a principal finalidade então dela? É para ela segurar a água para não acumular muita água de dar erosão, né? Ah, tá, porque dela fica... Sim, ela fica dentro aqui e depois no outro lá fica lá. De Medianeira para Rolândia, foi na pequena cidade da região norte do Paraná que surgiu a ideia de trabalhar com o plantio direto na palha. Herbert Arnold Bartz precisou passar por uma noite de muita chuva para ter a excelente ideia. Estava lá no meio da minha lavoura pela meia-noite com guarda-chuva e com lâmpada de querosene, e quando de repente deu um relâmpago muito forte e começou a cair água, não choveu, caiu água mesmo. E isso causou um impacto incrível no solo, porque o solo logo ficou encharcado de água e como corria e arrastava junto pedaços de terra, plântulas e tudo que tinha. E essa impressão era tão terrível porque como não tinha nada, nem árvore, nem apoio, eu estava só dentro do raio da minha lâmpada de querosene, parecia que era dilúvio, o mundo estava correndo rio por baixo, né? Uma ideia simples, mas que revolucionou a agricultura no Brasil. Hoje, segundo a Federação Brasileira de Plantio Direto, o país possui quase 26 milhões de hectares de terra que estão neste sistema de plantio. São mais de 35 anos que esse método é utilizado aqui no Brasil, mas muitos produtores ainda erram na hora de executar. Eles deixam de fazer a rotatividade, o que prejudica a produção da palha que protege o solo. Pensando nisso, a Itaipu Binacional e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu assinaram um convênio de cooperação com a Confederação Brasileira de Plantio Direto na Palha. E garante a sustentabilidade da agricultura para os próximos 30, 50, 500 anos, se nós soubermos preservar. E é isso que estamos fazendo com a Associação Brasileira de Plantio Direto.
O diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional e engenheiro agrônomo Jorge Miguel Samek garante também que o produtor que faz o procedimento certo no plantio direto registra um aumento na produção da safra. Então o horizonte que nós temos, se adotarmos a prática correta, é inclusive dobrar a capacidade de poder produzir aqui no oeste do Paraná. O plantio direto na palha será um dos principais temas debatidos no estande da Itaipu Binacional na 27ª edição do Show Rural em Cascavel. O evento acontece entre os dias 2 e 6 de fevereiro. Para marcar a revolução do plantio direto na agricultura brasileira, a Itaipu vai lançar um livro em homenagem aos agricultores que descobriram esta técnica. O lançamento será no dia 2 de fevereiro, às 11 horas da manhã, no auditório principal do Show Rural. O mundo das réplicas no Museu de Cera encanta os turistas de todos os lugares do mundo aqui na Tríplice Fronteira. Os bonecos chamam a atenção de qualquer pessoa pelas características tão reais com os ídolos e celebridades. O museu se tornou parada obrigatória para quem visita a Terra das Cataratas. Detalhes e expressões que encantam e impressionam. Os traços, as roupas e até mesmo o ambiente propiciam uma experiência quase real de encontro com artistas e personagens da ficção. O Museu de Cera Dreamland, como o próprio nome indica, proporciona um mundo de sonhos para seus visitantes. Afinal, quem não gostaria de ver de perto algumas personalidades do cinema, da televisão, do esporte, da política ou da história? O nosso objetivo é que o passageiro fique um dia mais no destino e, claro, que aproveite os nossos atrativos aqui. Com mais de 90 personagens, o Museu de Cera tem se consolidado como um novo atrativo para os moradores de Foz do Iguaçu e também para os turistas que visitam a cidade. Todas as peças vêm de Londres e algumas, como estas aqui, são as que mais fazem sucesso entre o público. É a mesma empresa que fabrica os bonecos para Madame Tussauds. É a mesma. O mesmo material, né, a mesma cera. O museu representa a primeira fase do Cataratas Park Show, um complexo turístico de 60 mil metros quadrados. O parque temático contará ainda com mais 8 atrativos. Um deles é o Vale dos Dinossauros, que já está em funcionamento e conta com mais de 17 réplicas de várias espécies, entre elas a do Tiranossauro Rex, que mede 23 metros de altura. Uma novidade, inaugurada no final de 2014, é a exposição Maravilhas do Mundo, um espaço que apresenta em miniatura alguns dos principais pontos turísticos mundiais. A Praça Vermelha em Moscou, o Cristo Redentor e a Estátua da Liberdade são alguns dos locais que estão representados no museu. E eu gostei muito, é muito real aqui os negócios de cera e tal. E o que eu mais gostei mais foi o do Homem-Aranha, porque foi o que a gente pode tirar foto e ficou de cabeça para baixo. A expectativa é de que até fevereiro de 2015 cheguem mais personagens, totalizando 110 peças, e os demais atrativos do complexo sejam finalizados ao longo do ano. Meio de fevereiro, comecinho de março, nós começamos a nossa obra do Museu do Carro, né, que é o Hollywood Dream Cars, que vai fazer parte da mesma estrutura desse prédio. São carros clássicos da época de Elvis Presley, né, época de 1970, 1960, são carros raríssimos, né, que nós teremos aqui.
Muito bacana, né? Um espetáculo que vale a pena conferir. O Museu de Cera fica aberto todos os dias, das 8 da manhã até as 7 da noite. Moradores aqui de Foz pagam R$ 20 e crianças de 7 a 12 anos de idade pagam meia entrada. Outras informações pelo telefone 3527-8100. E depois do intervalo tem o quadro Sabores do Oeste. Você vai aprender o preparo de um delicioso macarrão de acampamento. A gente já volta.